Bom, recentemente eu adquiri um Sega Saturn, que é realmente um console lendário quando a gente está pensando em rodar os jogos 2D, principalmente aqueles de plataforma, algumas lutas clássicas, né? E eu comprei esse console com um pequeno probleminha aqui que, cara, eu não aconselho ninguém a fazer. Eu comprei esse console sem testar. Bom, sem testar, mais ou menos, eu vou explicar melhor. A verdade é que na minha região é incomum você encontrar um Sega Saturn vendendo. E quando você encontra ali a cada 3 meses um anúncio, logo vende. Então eu vi um anúncio aqui na minha região, o cara estava pedindo R$1.000. Vinha 2 controles, mas não tinha o cabo de vídeo. E como eu já tinha comprado o cabo de vídeo recentemente nas minhas compras do AliExpress e também um Saru, já na expectativa de comprar um Sega Saturn e aproveitar esse período que ainda não estamos sendo taxados na compra de até $50, eu falei, bom, vou dar uma canelada nesse console aqui, se passar é gol. Aí eu ofereci R$600 e o cara aceitou. Eu fiquei meio preocupado na hora, falei, opa, é uma diferença grande para aceitar assim, mas vamos lá ver o console. E eu não tenho muita proximidade com o Sega Saturn, a minha história com ele é um pouco diferente. Na verdade, eu me lembro muito do console por conta de um colega meu de rua. Todo mundo tinha o Super Nintendo, e esse cara ele ainda estava naquela versão de 8 bits dos Famicones. E aí, quando ele pôde comprar um novo console, a mãe dele comprou logo um Sega Saturn. Só que na rua ninguém conhecia Sega Saturn. E já era um videogame que lia CD e tudo mais, só que por ele só ter um jogo e os jogos serem caros, passou logo um pouco tempo, ele encostou o Sega Saturn dele e comprou um Super Nintendo, porque eu entendo a cabeça de criança. Eu tinha lá meus 6, 7 anos, ele devia ter uns 8, 9, ele era um amigo meu um pouco mais velho. Eu entendo a cabeça de criança, a gente quer o que a galera tem, o que a galera tá comentando. Ninguém comentava do Sega Saturn. Apesar dele ser um console superior ao Super Nintendo, naquela época aquilo não fazia muito sentido pra gente. A gente queria mesmo era poder ir numa locadora, alugar um jogo, trocar jogos entre amigos e conversar sobre os jogos que a gente estava jogando. E esse colega meu, apesar de ter um videogame superior, ele não tinha muitos jogos e também não tinha com quem conversar sobre o console dele. Então acabou que passou uns 2, 3 meses que ele comprou o Sega Saturn, ele encostou o Sega Saturn dele e adquiriu um Super Nintendo. Então essa é a minha lembrança do Sega Saturn, eu lembro de ir na casa dele e conhecer esse console, de ser talvez o primeiro console de CD que eu vi rodando ali e ver o jogo. Ele tinha um jogo de futebol, não tenho a menor ideia de qual seja hoje em dia, assim, para te falar qual que era o jogo, eu não tenho a menor ideia. Mas eu lembro disso, que era um joguinho original que ele tinha e ele não tinha desbloqueio naquela época. Então basicamente todo esse conhecimento que eu tenho de época do Sega Saturn, e hoje em dia colecionando, a gente vai pesquisando, vendo alguns detalhes, entendendo um pouco mais, vendo jogos. E quando eu vi o anúncio tinha o cabo de energia, tinha o console que o vendedor disse que estava funcionando e tinha 2 controles. Eu vou dizer dessa forma, mas eu não sei se é exatamente esses modelos. É o primeiro modelo, um controle do primeiro modelo, que é um controle mais quadrado, menos ergonômico, e um controle do segundo modelo, que é um modelo mais redondinho, até mesmo que eu estou mais acostumado a ver do Sega Saturn. Não sei se essas as definições, mas o console em si é esse modelo com os botões mais bolinha. Bom, chegando na casa do cara, eu vi que o console estava todo empoeirado, eu fui apertar o botão de abrir a tampa do CD, a tampa não abria. Eu pensei que era algo simples de resolver, achei que talvez pela terra tinha, sei lá, impregnado alguma coisa, só lubrificar que resolveria, depois eu descobri que não era bem isso. Mas chegando lá, a única teste que eu fiz realmente foi colocar ele na força e ver se ele acendia o LEDzinho verde. Acendeu, estava 0 bala, negociei um pouquinho melhor, porque eu vi que um controle estava com alguns problemas. Por exemplo, o controle do segundo modelo, ele estava com um botão de cima não apertando. Eu apertava, sabe esses botões, vou dizer RL, mas eu apertava o botão de um lado, ele tinha um cliquezinho, do outro não tinha um clique. Eu falei, olha, esse controle aqui não tá legal. Peguei o outro controle do Sega Saturn, esse de primeiro modelo, eu via que o direcional não estava andando legal, mexi o controle, tinha uma pecinha solta, então eu achava que tinha alguma pecinha ali impedindo o analógico, realmente o direcional, de se mover. Aí eu conversei com ele, peguei alguns jogos que ele tinha lá lacrados de Nintendo Wii, jogos meio porcaria, mas mais lacrados, bom, enfim. E aí a gente negociou por 570. E me diz agora, antes da gente continuar, você acha que vale a pena comprar um console nesse estado, sem saber se ele realmente está funcionando, por R$570?
Essa foi a minha loucura, mas eu tinha convicção de que eu conseguiria resolver. Eu sei que esse console é realmente muito robusto na construção, pelo que eu andei pesquisando, que o leitor dele é muito robusto. Então, pelo menos que ele estava funcionando, eu podia ter certeza. Os controles eu faço as minhas gambiarras e... Enfim, eu sabia que eu poderia dar um jeito naquele console. E te dando um spoiler até agora, realmente eu consegui dar um jeito em tudo, graças a Deus. Mas você vai ver durante esse vídeo que tinha pequenos detalhes que eu tive que ir resolvendo com o tempo. Chegando em casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi testar. Eu estava com o HD Converter já conectado aqui no canto, então eu falei, bom, vai nele mesmo só para testar, para ver se realmente o console está funcionando. Coloquei o cabo SCART, coloquei o HD Converter, liguei, tela preta. Já comecei a entrar em desespero, mexer no cabo, soprava, limpa contato no plug. Cara, tela preta. Não tinha o que fazer. A tela preta, mas eu ouvi o leitor se mexendo. Eu falei, bom, então esse console tá funcionando. Tem alguma coisa nele que não tá passando a imagem. Eu falei, bom, esse cabo SCART pode ser que tenha algum problema. Enfim, é um produto chinês, a gente não sabe a qualidade. Apesar de eu ter comprado o cabo SCART nesse link da descrição para todos os meus consoles, pode ser que em um deles eu fui premiado. Já comprei mais de 15 cabos SCART. Será que todos iam estar pleno funcionamento? Talvez um deles eu tenha tido azar. Então foi isso que eu fiz. Peguei o cabo SCART, comecei a ver a continuidade dos pinos. Do cabo SCART ali, né? O pino de 21 pinos e também do plug do Saturn. Fui vendo para ver se tinha algum fio rompido nesse cabo. E aí, para procurar melhor, para não ficar perdido ou olhando, tendo que anotar o esquema, o diagrama elétrico do cabo, eu comecei a pesquisar. E aí eu encontrei 3 possibilidades diferentes, 3 diagramas diferentes para o plug do Sega Saturn. Então isso aí já me abriu um alerta. O que eu encontrei? Um console NTSC tem um tipo de plug, o console PAL tem um tipo de plug, e vocês acreditem ou não, o console PAL-M tem outro tipo de plug. Então eu imaginei que provavelmente esse cabo que eu comprei no AliExpress era NTSC e o meu console é o console Tectoy nacional em PAL-M. Então eu decidi já na minha cabeça que eu iria customizar esse cabo e refazer o plug dele. Mas de primeiro momento eu precisava saber se o console está funcionando. Eu não iria cortar meu cabo SCART e fazer um monte de modificações sem que eu soubesse que o meu console estava funcionando. Então eu encontrei o diagrama elétrico do plugzinho ali para a gente fazer o cabo RCA. E aí eu fiz uma gambiarra. Descasquei a ponta de uns cabos, uns fios que eu tinha aqui. Coloquei no encaixe ali do Sega Saturn bonitinho. Peguei um cabo RCA que eu tinha e emendei os cabos ali e coloquei no HD Converter. E para minha surpresa, lógico, para minha alegria, o console estava dando imagem. Então eu tinha agora certeza que era realmente o plug do Sega Saturn que estava com problema. O que eu fiz? Fui lá, cortei o cabo bonitinho, tirei a capa dele, vi que tinha um acabamento ali para segurar os fios todo em cola quente, vim com ferro de solda derretendo. E o que muda entre os 3 tipos? São apenas 3 plugs e desses 3 plugs são 2 cabos. Então eu vi que era na lateral, eu fui queimando ali a cola quente até chegar nesses 3 pinos, né? E aí os 2 cabinhos eu derreti, desconectei e para não cortar tudo, não ferrar tudo, eu identifiquei onde estavam esses cabos e cortei ele na base de entrada do conector e soldei uma extensãozinha para poder fazer a solda realmente no plug. E aí eu fui testando, testei primeiro um modelo, testei o segundo e enfim foi no terceiro. E aí no terceiro fio, quando eu conectei, deu imagem e eu falei, graças a Deus eu encontrei aqui. E aí eu já fechei o cabo, tudo bonitinho, passei aqui o acabamento, finalizei o cabo. Bom, aí isso já era altas horas da noite, eu demorei muito para descobrir tudo isso. Fui dormir no outro dia, aí eu comecei realmente a desmontagem do console, tinha bastante poeira, apesar da placa estar íntegra, tinha bastante poeira, bastante sujeira. Eu fui desmontando peça por peça, separando os parafusos, tirei o leitor, tirei tudo bonitinho. Depois eu fui atacar os controles, eu desmontei os controles, tudo bonitinho. E aí é que começa realmente a parte de revisão dos problemas. Bom, a carcaça do Sega Saturn tinha um quebradinho e graças a Deus o quebradinho estava dentro da carcaça, então eu consegui depois fazer uma solda plástica e colar. E isso me gerou uma dúvida de que talvez esse console nunca tenha sido aberto. Mas eu não vou ter como ter certeza disso. Enfim, desmontei tudo,
lavei todas as carcaças, deixei um brinco, tudo bonitinho, deixei secando e enquanto secava eu comecei a fazer a revisão. O que eu fiz na placa do Sega Saturn? Apenas limpei. Passei um pincelzinho, álcool isopropílico em um ou outro ponto. A placa estava muito íntegra. Já no leitor, eu limpei realmente o leitor, passei bastante álcool isopropílico na lente dele. Passei aquele álcool isopropílico também, deixei de lado. E aí eu comecei a atacar os controles. Bom, no controle de primeiro modelo, ele estava com o encaixe do direcional realmente quebrado. Por isso que não funcionava e agora, nesse momento do vídeo, eu lembrei que eu esqueci de falar para vocês. O controle do primeiro modelo funcionava apenas a alguns botões e outros apenas se você colocasse muita força e algumas vezes nem colocando muita força. O segundo modelo, que é o modelo mais ergonômico, não funcionava nada, estava totalmente inútil. Tava totalmente morto aquele controle. E eu já fiquei pensando, falei, cara, o console tá funcionando, mas os controles estão tudo cagado. Bom, então agora voltando ao dia de hoje, que eu tô fazendo a revisão, eu vi que realmente tinha uma pecinha quebrada. E o que mais me impressionou foi o estado das soldas dos controles. E eu imaginei, já pela minha experiência, eu já tive um problema de solda no meu Dynavision, que uma solda fria, uma solda antiga, cara, ela não passa contato elétrico ou passa um contato elétrico com muita dificuldade. Então, na minha cabeça, a revisão desse controle era simples. Era limpar tudo que tinha, porque estava realmente sujo. Era consertar essa pecinha do direcional para voltar ao controle. E aí foi isso que eu fiz. Primeiro eu fiz a solda plástica, colei a pecinha com Super Bonder e joguei bicarbonato. Só que ela causou um relevo que na hora de apertar ficava meio duro. Eu tive que lixar, então eu lixei bonitinho até ficar num encaixe bonitinho. Encaixei perfeito. Banho de álcool isopropílico na placa do controle. Verifiquei se não havia nenhum fio estourado no meio do cabo, né? Verifiquei a continuidade. Depois que estava tudo certo, não tinha nenhum fio rompido e a conectividade do cabo estava funcionando bonitinho, eu vim ressoldando todos os componentes desse controle. E a mesma coisa que eu fiz nesse controle, eu fiz no outro. A diferença é que o direcional dele estava 0 bala, mas aquele conectorzinho aqui, aquele botão em cima, não estava funcionando. E aí quando eu abri o controle, eu vi que estava faltando realmente o botão ali, o acabamento plástico do botão. E é por isso que não tinha como você clicar no botão. O que eu fiz? Peguei um parafuso, cortei ele do tamanho e encaixei no buraco certinho que tinha o acabamento plástico. E aí ele voltou a clicar. Foi essa gambiarra, mas essa gambiarra deu certo. Bom, banho de álcool isopropílico também. E esse estava com as soldas muito ruins. Esse é a mesma coisa, testei a continuidade do cabo para ver se não tinha nenhum fio rompido, não tinha fio rompido. Era realmente as soldas. Aí eu comecei a ressoldar todos os pinos, ia lá, derretia o plug. Se de repente a solda sumia ou a solda estava muito ruim, eu removia a solda, colocava uma solda nova. Fiz isso nos dois controles, deixei ele 0. Depois desses consertos, eu comecei a remontar realmente todo o videogame. Fiz a soldinha plástica ali naquele quebradinho que estava ali na carcaça, também no mesmo esquema, Super Bonder e bicarbonato, fiz bonitinho, encaixei, ficou muito bom. E na parte do botão de abrir a tampa, eu na hora de remover o botão acabei quebrando a perninha dele. Mesmo esquema, fiz uma soldinha plástica, Super Bonder e bicarbonato, fiz bonitinho, dei uma lixadinha e encaixei perfeito. E para resolver a parte do esquema de abertura, eu lubrifiquei bem e coloquei uma arruela adicional para manter na mesma altura. Eu percebi que ele precisa realmente ir para frente e para trás, só que na hora que eu apertava o botão, ele levantava em vez de deslizar. Então eu botei uma arruela para dar mais apoio, para evitar que ele levante e ele possa deslizar a abertura da tampa do CD. E foi o que resolveu, ficou tudo bonitinho. Fechei o console, depois que eu fechei ele, eu passei aquele revitalizador de plástico e cara, o brilho do console veio, parece um console novo realmente, ficou muito bonito. Bom, tudo montado, tudo limpo e higienizado, eu vim testar. Testei com o cabo SCART que eu já tinha consertado, eu refiz tudo bonitinho e estava funcionando, que era uma beleza. Os controles agora estão funcionando bonitinho e aí eu fui preparar o Saru para poder rodar os jogos da melhor forma possível. E não tem segredo nenhum, você prepara um cartão SD, ele já vem com esse cartucho, um cartucho bem bonito, bem legal. É uma tecnologia muito interessante, você coloca ele ali onde ficam as fitinhas de memória, de expansão de memória. Preparei o cartão SD, coloquei os jogos que eu queria, coloquei ali o cartãozinho no videogame e aí eu vou testar e a gente vai ver realmente como é que tá rodando essa belezinha agora.
Bom, o Saru rodando aqui, você pode ver que a tela de fundo já é a nova imagem que a gente trocou, que a gente colocou, para você ver que funciona tudo bonitinho. Bom, como já está tudo em português, já está, lógico, totalmente fácil da gente identificar, é aqui que a gente pode testar os jogos. Vamos apertar A, e aqui está todos os jogos que eu coloquei aqui no Sega Saturn para a gente poder testar. Cara, são todos os jogos que eu gostei, muito joguinho aqui, você pode ver a quantidade de jogos que eu coloquei em apenas um cartão de 64 GB e ainda sobrou espaço. É que eu coloquei realmente todos os jogos que eu queria testar, todos os jogos que eu gostaria de conhecer na plataforma, tem bastante jogo bacana. Um jogo que eu estou muito curioso para testar, eu vou até testar aqui pela primeira vez com vocês, é o Resident Evil de Sega Saturn. Vamos dar uma olhadinha e ver como ficou essa versão. Eu estou rodando aqui com o cabo SCART e olha a imagem, meu amigo. Cabo SCART e GBS Control. Essa é a maravilha da tecnologia aí para reviver os nossos consoles antigos. A primeira... Cara, essa primeira cutscene é muito engraçada, muito nostálgica, né? Porque hoje em dia ela seria muito brega. Mas vamos testar o joguinho. Aperte Start. New Game. Seria sensacional se tivesse um Resident Evil, o Resident Evil 3 aqui. Mas eu estou muito feliz com a imagem. Até agora a imagem está muito bonita. Julgo nesse primeiro momento mais bonito do que no PlayStation 1. Mas gostaria de comparar os dois lado a lado. Faz um tempo já que eu não rodo meu PlayStation 1 no cabo SCART, não sei dizer, mas está me impressionando realmente a qualidade do Sega Saturn em comparação ao PlayStation. Cara, a imagem era muito pixelada nessa época, né? Mal dá pra ver o rosto dos personagens. As próximas versões do Resident Evil ficaram bem melhores. Mas tá aí, Saru realmente rodando, tudo bonitinho. Um joguinho muito interessante do Resident Evil. Eu preciso aprender um pouco mais sobre a história do Resident Evil. Esse é um Resident Evil que eu nunca joguei. Sempre só começo aqui e vou dando uma olhadinha. Mas é um jogo bem icônico e eu tenho certeza que foi sucesso em qualquer plataforma, até mesmo no Saturn. Quando ele lançou esse jogo deve ter feito um grande sucesso e deve ter gerado uma grande comparação entre o PlayStation 1 e o Sega Saturn. Mas estou muito feliz que o Saru tenha rodado esse jogo. E como eu já testei alguns outros jogos também, ele roda super bem. Mas esse aqui foi a primeira vez que eu rodei, eu nunca tinha rodado esse jogo aqui. E estou muito feliz com a imagem, do videogame e com essa possibilidade. E cara, o que eu falo para você? A melhor coisa que existe é você desbloquear todos os seus consoles, porque realmente te possibilita conhecer toda a plataforma, conhecer exatamente tudo que foi desenvolvido para ela, ver todos os jogos, ver como é que eles foram feitos. Cara, é maravilhoso. Você realmente consegue extrair dessa forma 100% do seu console. É fantástico. E essa cutscene também é muito legal. Caramba. Eu falando um monte de coisa séria, já me perdi nessa hora. Olha isso. Nossa, vou morrer. Cara, uma coisa que eu tenho certeza é que a quantidade de sangue no PlayStation era menor. Mas é isso aí, Saru aqui. Bom, videogame todo revisado, um ótimo item para a coleção agora, principalmente já com esse desbloqueio que é o Saru. Eu quero agradecer você que chegou até aqui no vídeo e já vou te dizer que novos vídeos sobre o Sega Saturn vão saindo mostrando como que eu consertei os videogames, como que eu consertei o controle exatamente ali, tintim por tintim, não esse chute geral, né, que eu fiz agora nesse vídeo, mostrando como que a gente configura o cartão SD do Saru, tudo bonitinho. Vou fazer um vídeo exclusivo mostrando como que a gente obtém a melhor imagem nele, as configurações de áudio, como que eu fiz esse plug realmente do cabo SCART, caso você precise fazer. Enfim, eu vou começar a produzir conteúdo específico para o Sega Saturn. Bom, espero que esse vídeo possa ter te ajudado e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.